Você pode estar no início de um ciclo de burnout neste exato momento e talvez nem tenha percebido. Quer descobrir? Então vamos fazer um teste rápido. Você só precisa responder mentalmente sim ou não. Primeira pergunta, você acorda cansada? Mesmo depois de uma noite inteira de sono? Como se tivesse trabalhado o dia todo? Segunda pergunta, você se pega conferindo o celular na hora do almoço, à noite ou nos fins de semana, esperando algo urgente, mesmo quando ninguém está te cobrando nada? E por último, você tenta aliviar o seu esgotamento emocional, comprando coisas inúteis, pedindo um lanche que você sabe que te faz mal, ou se perdendo no feed do Instagram, e no final, você só sente mais culpa e esgotamento? E aí? Quantos sims você respondeu? Se você disse sim para pelo menos 2 dessas perguntas, fique aqui comigo até o final, porque essa apresentação é para você. Essas respostas mostram que você está presa naquilo que os cientistas chamam de ciclo de culpa e recompensa. E esse ciclo é o ponto de partida para o burnout. Veja como ele funciona. Tudo começa com um gatilho que te dá a sensação de que você nunca está fazendo o suficiente. Para aliviar, busca pequenas recompensas, como ficar no celular, comer algo gostoso. Por um momento, funciona. Mas logo a culpa volta ainda mais forte, reiniciando o ciclo infinitamente. É como jogar água em uma panela quente. Parece aliviar, mas logo a água evapora novamente e o fogo continua ali queimando. E o real efeito é que esse ciclo rouba a sua energia aos poucos e te empurra para o burnout, que é o esgotamento profundo. Quando você, nem o seu corpo, aguenta mais. É quando só de pensar em ir trabalhar, você já se sente ansiosa, quando você não consegue mais pensar em outra coisa, a não ser o quanto que isso te faz mal. Isso faz você pensar em soluções radicais, como pedir demissão, mudar completamente de carreira, ou até jogar tudo pro ar. Mas sabe o que é pior? Largar tudo pode até melhorar as coisas por um tempo, mas depois pode te trazer ainda mais pressão. Aparecem problemas que você não tinha antes, como por exemplo, a falta de dinheiro ou procurar um novo emprego. E mesmo que você consiga resolver isso, se você não tratar a causa, o verdadeiro problema, não vai embora. Assim como em uma cirurgia bariátrica, que a pessoa volta a engordar, se não tratar os gatilhos emocionais, o burnout também precisa de uma solução mais profunda. E esses gatilhos têm um nome, eles são sabotadores internos. E é sobre eles que eu vou te falar nessa apresentação. Mas eu já te adianto que eles não são tua culpa, nem algo que você escolheu. São padrões inconscientes que você construiu sem perceber ao longo da vida e que são ditados pelas suas experiências, crenças e pelas duras cobranças que você sempre recebeu em casa e no trabalho. Então, fica aqui comigo nos próximos 5 minutos que eu vou te explicar em detalhes o que são os sabotadores internos, como eles te empurram lentamente para o burnout, como você pode identificar os seus próprios sabotadores e depois, como você pode criar defesas contra eles para recuperar a sua energia sem precisar abrir mão de tudo que você lutou tanto para conquistar. E se fizer sentido, no final dessa apresentação, eu vou abrir uma comissão especial para você 100% gratuito. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bela Martins, eu sou psicóloga e especialista em burnout em mulheres. E eu entendo exatamente como você se sente, porque eu já passei por isso. Eu vivi 2 burnouts e por anos eu acreditei que o problema era minha carreira, meu ambiente de trabalho, ou o dinheiro que eu não tinha. Eu senti na minha própria pele que o burnout não desaparece com mais dinheiro, menos trabalho ou abrindo mão de tudo. Ele sempre volta, se você não tratar a verdadeira causa. Sabotadores internos. Que sabotadores agem como se você tivesse na sua mente uma equipe interna de consultores que te dão palpites, mesmo nas suas decisões mais simples. Mas ao invés de te ajudarem, eles te puxam pro buraco. O crítico sempre aponta onde você falhou, faz você se sentir mal por isso. O perfeccionista insiste que o que você fez não é bom bastante, mesmo que isso custe a sua saúde. O controlador tenta assumir o comando de tudo, mesmo quando não precisa. O prestativo, que te leva a colocar a necessidade dos outros acima das suas, nunca dizendo não pra ninguém. São vozes da sua cabeça, disfarçadas, de ajuda, mas que ativam a sua culpa todas as vezes e te deixam mais cansada, mais frustrada e principalmente sem esperança. Mas agora deixa eu te contar uma coisa que vai te ajudar a ter uma nova perspectiva. A boa notícia é que assim como o problema tem uma origem, ele também pode ser identificado e solucionado. E essa solução não está em abandonar tudo ou fazer mudanças radicais. Com as ferramentas certas, é possível enfraquecer esses sabotadores e transformá-los em aliados. E esse processo funciona em 3 passos. O primeiro passo é dar nome aos bois. Você precisa aprender a identificar os sabotadores e reconhecer essas vozes internas que te cobram como: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Preciso ser perfeita para provar o meu valor. E entender que essas vozes não são você, são seus sabotadores, como o crítico, o perfeccionista, que te puxam de volta ao sim. O segundo passo é reconhecer os seus padrões de comportamento. Depois de identificar os sabotadores, você começa a perceber como eles influenciam as suas ações. Você se sente culpada por descansar, de sim para agradar os outros, mesmo sabendo que vai se sobrecarregar? É perceber isso que vai te trazer consciência para o que te mantém presa no sim. E o terceiro e último passo é trocar os seus comportamentos inconscientes por pequenas ações conscientes, mas que tem um impacto enorme. Quando você se sente mal, você pode experimentar trocar a compra por impulso por um momento de autocuidado, que é um banho quente, uma caminhada, ou simplesmente não fazer nada. Quando alguém te pedir,
Você pode dizer não para uma tarefa extra, mesmo que pareça difícil no começo. E são essas pequenas ações que começam a devolver o controle para você. E, em pouco tempo, algo inacreditável acontece. A sua mente fica mais leve, você descansa sem culpa. As suas decisões passam a ser guiadas pelo que é importante para você e não pelas cobranças externas. Você começa a viver uma vida para você e não para os outros. Eu vou te dar uns exemplos de como isso funciona na prática. Por exemplo, uma paciente minha, que é gerente de uma grande empresa, ela nunca conseguia dizer não para as demandas extras. Um dia, quando ela ouviu a voz do crítico dizendo: se você não aceitar, vão pensar que você não é boa o suficiente. E aí, nesse dia, ela simplesmente disse que não conseguia, pois estava se sentindo sobrecarregada. Pela primeira vez, ela conseguiu terminar o trabalho no horário e cruzar a noite para descansar. Ou também, uma outra paciente que é mãe de 2 filhos pequenos, achava que se não cuidasse de tudo sozinha, ninguém iria valorizar. Essa era a voz do prestativo, sempre dizendo: se você não fizer, quem vai? E depois de entender esse sabotador, ela pediu ajuda pro marido e passou a dividir as tarefas da casa, que deu a ela tempo para se cuidar, recuperou seu humor e acabou salvando aquele casamento. São essas histórias reais que mostram o quanto mudanças pequenas, mas conscientes, podem transformar completamente a relação que você tem consigo mesmo. E agora eu quero te dizer algo importante. Se você chegou até aqui, você já tem tudo o que precisa para dar os primeiros passos, para mudar essa realidade. Mas eu sei que muitas vezes colocar tudo isso em prática sozinha não é fácil. E hoje eu posso te ajudar de uma forma leve e tranquila para você. Para facilitar esse processo, eu criei uma sessão inicial gratuita para mulheres que estão presas nesse ciclo e precisam de um guia para começar a transformação. É essa a oportunidade que eu te disse lá no início. Eu poderia te mostrar vários depoimentos e oferecer uma solução milagrosa, mas isso vai contra a minha ética como psicóloga. Essa sessão é uma sessão inicial de terapia, um momento individual, feito sob medida para você, 100% focada em te tirar do burnout. E nela, eu vou te ajudar a identificar os seus sabotadores principais e entender como eles impactam a sua vida, para depois traçar os primeiros passos. Um plano inicial, alinhado com a sua realidade, para que você recupere a sua energia e equilíbrio. Essa sessão gratuita é 100% sem compromisso. Meu objetivo é te ajudar a dar o primeiro passo com clareza e confiança. Mesmo que você sinta que já tentou de tudo, eu estou aqui para ouvir a sua história e te mostrar o caminho para mudanças reais. Se isso faz sentido para você, clique no botão abaixo e agende a sua sessão agora. Esse pode ser o início de uma jornada incrível para viver de forma mais leve, consciente e alinhada com quem você realmente é. Espero você!